A parábola do semeador. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusá, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o servia com seus bens. Então, ajuntando-se uma grande multidão de que todas as cidades vizinhas ter com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedras, e nascida secou-se, pois que não tinha humildade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto a 100 por um, dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvido para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos outros por parábola, para que vendo não veja, e ouvindo não entenda. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira do coração a palavra, para que não se salve crendo. E os que estão sob pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não tem raiz, apenas crê por algum tempo, e no tempo da tentação se desvia. E aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riqueza e deleite da vida, e não dão fruto com perfeição. E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. A parábola da candeia. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou põe debaixo da cama, mas põe no velador, para que os que entram vejam a luz, porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como vis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. A mãe e os irmãos de Jesus. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, porém não podia aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: então estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas, respondendo ele, disse-lhe: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executa. Jesus acalma a tempestade. E aconteceu que um daqueles dias entrou no barco com seus discípulos e disse: passemos para o outro lado do lago. E partiram, e navegando eles, adormeceu. Então sobreveio uma tempestade do vento no lago, e enchia-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. Esses cessaram e se fez bonâncias. E disse: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é esse que até o vento e a água manda e lhe obedece? O endemoniado de Gadará. E, navegando para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que, desde muito tempo, estava preso de demônios. Não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas no sepulcro. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele e exclamou, e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava.
e guardava preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para o deserto. E perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? Ele disse, Legião, porque tinha entrado nele muito demônio. E rogava-lhe que não os mandasse para o abismo. E andava ali passando no monte uma grande quantidade de porcos. E rogaram que lhe concedesse entrar neles. E concedeu. E tendo saído o demônio do homem, entraram nos porcos. Então a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecerá, fugiram e foram anunciar na cidade e nos campos. Então saíram para ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo e assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhe também como foram salvos aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estava possuído de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo, torna para a tua casa e conta quão grande coisa te fez Deus. E ele foi apregoando por todas as cidades quão grande coisa Jesus lhe tinha feito. A filha de Jairo e a mulher enferma. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Esse, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Indo ele, apertava a multidão. E a mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastará com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum poderá ser curado. Chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro aos que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizeis quem é que me tocou? E disse-lhe Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarará. E ele disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo, a tua filha já está morta, não incomode o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu, dizendo, não temas, crê somente, será salvo. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão Pedro, a Tiago e a João, e também o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Ele disse, não choreis. Não, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-se todos fora e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo, levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. Então Jesus mandou que lhe desse de comer, e seus pais ficaram maravilhados, porém ele lhe mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Amém. Li rápido por causa do tempo, só tem 10 minutos para concluir tal discurso aqui bíblico. Amém.